Eu sou a professora Carla Gomes e eu preparei para você hoje uma aula exclusiva para te indicar, para te mostrar os passos de uma redação nota 1000 no Enem. Eu sei que se você está aqui, você tem aquela angústia ali de como conseguir garantir essa nota, sabe que existem alguns critérios, mas ainda não entendeu direitinho como que eles funcionam. E hoje eu vou te apresentar qual é o método que eu uso para garantir que os meus alunos tenham notas excepcionais no Enem. E eu preciso dizer que você vai aprender aqui a escrever com autoria e sim, é sem a ajuda de muletas. Nada de muleta, de apoio, aquela coisa presa que te trava, não. Aqui você vai ser dona do seu próprio texto, com técnicas claras de encaminhamento dessa autocrítica, né? Porque eu conheço os bastidores da redação, né? Da correção da redação, e essa autocrítica vai te permitir que você seja verdadeiramente autônomo e não vai mais precisar de contar com a sorte de cair na mão de um bom corretor, né? Sem aquela coisa de que, ah, meu Deus, o corretor foi injusto comigo, foi, não foi? Você vai ter repertórios produtivos, operadores argumentativos suficientes e tudo que você precisa para uma redação de excelência, que é o que você busca e é o que vai garantir o acesso ao seu sonho. E por falar em sonhos, este curso é para quem quer ir além da redação. É para quem está muito mais preocupado com o futuro, com o curso dos sonhos, com conseguir chegar onde quer, sabe? Com se sentir realizado com o que faz, do que propriamente para alguém que precisa fazer uma redação. Também é para quem quer tirar uma nota máxima na redação do Enem. E aqui eu tenho exemplos de quem fica muito, muito feliz com esses dois processos vencidos. Vou apresentar para vocês a Mariana, que depois de passar pelo meu curso, conseguiu atingir os objetivos e tem colhido resultados dessa redação muito além do Enem, né? Muito além ali do dia da prova. Oi, eu sou Mariana e as aulas de português e redação que eu fiz com Carla por tanto tempo foram essenciais na minha trajetória, não só acadêmica, mas pessoal também. Eu pude aprender gramática de uma vez por todas, desenvolvi o meu senso crítico para a leitura e aprendi a escrever bons textos com muito mais facilidade. Além de ter conseguido 940 pontos na redação do Enem, eu também uso esse conhecimento que eu adquiri todos os dias da minha vida profissional. Eu estudo publicidade em São Paulo e tenho me destacado bastante na produção de textos por aqui. Então, só elogios a essa professora maravilhosa que transformou a minha escrita. E também vou te mostrar o depoimento de Isadora, que conseguiu tirar 1000 no Enem. Tá, a gente sabe que no Enem são 2 corretores, ela ficou com 980 e passou, portanto, por uma avaliação nota 1000 no Enem. Igual a sua será, se você se dedicar a esse curso. Meu nome é Isadora, atualmente eu faço Ciências Econômicas na UFMG e fui aluna da Carla durante o ensino médio e no Enem de 2022 eu tirei 980 na redação. Posso dizer com certeza que a nota da redação foi essencial para que hoje eu esteja fazendo o curso que eu quero na universidade que eu quero. Boa parte dos motivos para isso é o método de ensino da Carla, que de fato vai do básico ao mais avançado, literalmente do 0 até o 1000, até o grande sucesso. E é uma trajetória que de fato no fim você se sente pronto para escrever sobre qualquer tema e ir muito bem. Eu realmente agradeço muito a Carla por ser uma excelente professora e me ajudar demais nesse processo e poder chegar onde eu tô. Também aqui nesse curso de redação, bora que dá, você vai aprender a se divertir com o processo e entender autonomamente que cada passo é fundamental para o seu aprendizado e para a sua construção definitiva de redação. Escuta aí o que o Gustavo falou sobre esse curso aqui, que ele está com a gente. Carla, eu tô gostando bastante. Eu já tô vendo bastante diferença no meu modo de pensar e de fazer as redações. Eu ainda não cheguei e não tô nem perto de chegar no meu objetivo, né? De nota e de conhecimento sobre redação, mas desde que eu comecei o curso, meu conhecimento, meu poder, assim, né, de pensar e planejar uma redação já mudou de forma muito drástica. Eu tenho que avisar, claro, que esse curso de redação não é para quem está em busca de um modelo pronto. Preciso avisar. Se você veio, então, em busca de um passo rápido
e definitivo, assim, ó, se você veio em busca de alguma coisa pronta, que te entregue o texto pronto, modelinho, esqueleto e fala para você completar as lacunas, infelizmente você está no lugar errado. Aqui nós não vamos construir esse texto, eu não vou te dar esse texto pronto, né? Você não vai ter que decorar nenhuma informação para poder apenas replicá-la. Então, se você está em busca mesmo de uma receita de bolo, sabe, daquele texto, se você está em busca de um texto pronto, né, de um modelo de texto nota 1000, você vai precisar procurar em outro lugar. Aqui, quem vai construir o seu próprio texto é você, claro, com uma grande ajuda de quem conhece o passo a passo de verdade, quem tem bons resultados com isso, euzinha, mas quem vai construir o texto vai ser você de verdade. Esse texto é seu. Esse curso também não é para quem acha que a redação não é assim tão relevante, né? Se você não entende o lugar da redação no Enem, se você não sabe como as universidades usam a nota do Enem para permitir que os alunos ingressem na faculdade, você realmente não deve estar por aqui. Aqui é um curso para quem está decidido a fazer da redação o diferencial para entrar no vestibular, especialmente a redação do Enem. Agora a gente vai conversar um pouquinho então sobre como está a construção do seu texto. E para isso a gente vai passar pelo checklist dos 1000 pontos. Quero que você retome aí de memória, né? Vá pegando seu material que você já tem de produção de texto e vai conferindo se você já passou, se você já tem consolidados todos os caminhos que eu vou te apresentar nesta aula. Então vamos juntos aqui ao checklist da redação perfeita e me conta como está a construção do seu texto. O que você já dá conta de escrever no seu texto? E minha primeira pergunta é: você sabe mesmo o que é um texto dissertativo? Você tem segurança para me dizer o que é um texto dissertativo? Sabe que o texto dissertativo é aquele que defende um ponto de vista e que ele não é exclusivo do Enem? Sim, pasmem! O texto dissertativo não é um texto exclusivo, dissertativo argumentativo não é um texto exclusivo do Enem. Apesar de ter parecido aí durante o processo de consolidação desse Enem, de que esse modelo de texto é só lá do Enem e você vai fazer vestibular não sei aonde, isso muda o texto. Não, não. O que mudam são apenas os critérios, e não os critérios de elaboração do texto, mas o peso de cada critério quando você vai julgar uma redação. Vou te dar um exemplo aqui bem claro e você vai enxergar isso direitinho, tenho certeza que vai ficar bem explícito para você aí um critério como o do Enem e como o da FGV num concurso público, por exemplo. Bom, então olha só aqui um exemplo bem concreto do que eu estou te dizendo sobre critérios. Esse daqui é um critério avaliativo da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, de um concurso público que também caiu texto dissertativo. Olha, esse critério aqui, a abordagem do tema, é exatamente o que o Enem chama de competência 2. Lá na competência 2 do Enem, eles falam sobre a importância da abordagem adequada ao tema. Eu quero só mostrar como que o texto dissertativo argumentativo ele é o mesmo em todo lugar. O que vai mudar aqui é a coisa do critério mesmo, da distribuição dos pontos dentro desse critério. Olha lá. Então, ó, considerar o tema proposto, competência 2, fuga do tema, suficiente e tal. Aqui vale 4 pontos. Lá no Enem, então eu vou colocar aqui, ó, no Enem, isso aqui vale 200 pontos. Né? Aqui a nota máxima é 30, deixa eu ver, 30? 16, 20, né? 20, matemática, né, gente? Matemática. Aqui vale 20 pontos e o Enem, a nota máxima é 1000 pontos. Então, aqui é 20% da nota e aqui também é 20% da nota. Na verdade, nem é, porque no Enem, essa competência 2 aqui, ela se subdivide em outros critérios. É o tema, é o gênero, mas é também o uso de repertório sociocultural. Então, vale menos, né, do que na FGV esse critério aí. Aí vem esse segundo critério aqui, a estrutura do texto, tá vendo? Ó, aspectos referentes ao tipo de texto. No Enem, isso aqui é a competência 2. E a coerência das ideias já é a competência 3, mas não deixa de existir. Você está entendendo só? Então, tudo que existe para um critério, para um processo avaliativo, o Enem, também existe para outro, para a FGV. Só que a distribuição, a organização desses critérios é o que diferencia e cria essa lenda urbana de que o texto dissertativo é exclusivo do Enem. Não é. Bom, tendo entendido, então, que o texto dissertativo ele vai muito além da redação do Enem, eu tenho uma outra pergunta. Você sabe por que nós devemos planejar um texto antes de escrever? Tá aí uma dúvida que muitos alunos chegam para mim com ela ainda.
Por que eu preciso planejar um texto? Carla, por que eu não posso começar esse texto já escrevendo de uma vez? E aqui eu tenho um exemplo da importância disso. Primeira coisa que eu tenho que te lembrar é que quem disse para você que planejar um texto é perda de tempo está te enganando. Não é perda de tempo e você precisa confiar em quem sabe, quem entende o processo. Nesse caso, eu mesmo. Você vai aprender aqui com a gente a diferença entre comprar um bolo de padaria e fazer um bolo na sua própria casa. Você pode, por exemplo, escolher um caminho mais curto e já ir lá buscar o bolo pronto na padaria. Ah, não quero esse negócio de planejar, esse trem de pensar antes, quero não. Eu quero já o negócio pronto, beleza. Quando você vai buscar o bolo na padaria, você tem vários possíveis problemas que você vai enfrentar. Primeiro, o trânsito. Você não contabiliza quando vai em busca de um bolo da padaria o custo do combustível que você, né, tem ali, que você gasta para ir lá buscar esse bolo. Você não leva em conta o risco que você corre desse bolo ser ruim, né, de você ir lá comer o bolo e na hora que partir ser aquele bolo seco, do bolo ser feio, de não ter o bolo. Então, quando a gente vai em busca de caminhos mais curtos, como um bolo de padaria, né, que parecem mais simples, a gente ignora alguns empecilhos que talvez estejam por ali. A mesma coisa existe para o texto, né? Quando você vai ali em busca de um texto pronto, porque você não quer se comprometer com o planejamento desse texto, com a escrita e a construção dele, o efeito que você tem é de um bolo de padaria. É um bolo que você bate o olho e fala, ah, esse bolo é de padaria, porque ele tem cara de bolo da padaria. Os textos prontos também. Eles têm cara de texto montado, cara de texto coringa, né? Quem vai corrigir o seu texto sabe que aquilo não é autoral, sabe, o corretor sabe que aquilo não é autoral. Agora, se você se propõe a fazer um bolo dentro da sua própria casa, você tem a chance de selecionar os melhores ingredientes, que com certeza vão dar um resultado mais gostoso nesse bolo. Você tem o prazer do fazer esse bolo, né? Porque isso realmente gera um prazer, é aquela coisa de você ter feito sozinho, né? De você ter conseguido fazer aquilo, daquele resultado ser seu, do seu próprio esforço. Então, a gente tem aí os ingredientes com a melhor qualidade, o tempo de preparo, então você seleciona os ingredientes, você mistura os ingredientes, e isso que parece um tempo mais longo, ele pode ser aproveitado durante o processo, né? Porque você escolhe os ingredientes, bateu a massa, colocou ali no forno, você tem tempo para ir fazendo outras coisas, enquanto esse bolo fica pronto, né? A mesma coisa funciona para você no dia da prova. Enquanto você planeja o seu texto, enquanto você vai em busca de fazer o seu bolo, você tem tempos intermediários para ir resolvendo uma questão dentro da prova, né? E você garante que o resultado vai ser bom. Agora, para garantir que o resultado vai ser bom, você precisa saber como fazer este bolo. E aí entra o Redação Mais, bora que dá, porque eu te ensino direitinho como fazer esse bolo. Eu te digo quais são os ingredientes, como que eles se organizam entre si, quanto tempo ele fica no forno e depois você vai ter o prazer de tirar um bolo quentinho, partir esse bolo e simplesmente saborear com o resultado que vai ser incrível, como Isadora já provou que pode ser. Bom, então, não tem perda de tempo quando a gente fala em planejamento, né? É muito importante que você entenda que eu estou aqui seguramente falando sobre que eu conheço os passos, que eu posso te dar essa receita, mas deixa eu te contar um pouquinho de onde eu vim, né? Por que essa experiência, essa minha condição aí de saber o que é para fazer, ela apareceu. Bom, eu sou do interior, de uma cidade do interior de Minas Gerais. E minha experiência com língua portuguesa, com redação, ela começou desde muito jovem. Eu fui estagiária num banco e eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu me lembro claramente de uma vez que o gerente, ele era de outro estado e tinha um tom bem grosseiro de tratar as pessoas, talvez uma característica da personalidade dele mesmo. Ele me pediu para escrever uma palavra na capa de uma pasta que ele queria lá ter guardada. E eu errei essa palavra, assim, em letras muito grandes. Lembra quando a gente fazia naquelas capas com canetinha? Pois é, eu fiz uma palavra completamente errada. Escrevi, assim, um erro ortográfico bem grave. Nem vou falar que erro é esse aqui para você não ficar me julgando e pensando, meu Deus do céu, como que ela fez uma coisa dessas. Bom, e aí quando eu entreguei para ele essa pasta, ele foi extremamente grosseiro e me mandou estudar língua portuguesa. Ele falou, vai estudar português antes de fazer uma capa como essa. Bom, eu fiquei extremamente ofendida com aquela grosseria na frente das pessoas. Eles estavam numa reunião e aquilo de alguma maneira me deu gatilho para a importância de estudar. Eu resolvi que eu sairia dessa cidade que era muito pequena, iria para uma cidade maior para poder estudar.
E nessa época eu de fato não tinha condição de pagar pelos meus estudos. Então, num pré-vestibular, eu fiz permuta, né? Eu trabalhava num horário para poder estudar no outro e, enfim, chegar à universidade que eu queria. Eu fiz uma universidade pública, fiz letras, né? Fiz letras português numa universidade pública e descobri que a universidade não daria tudo que eu queria em busca do meu crescimento profissional. Então eu precisei estudar sozinha, né? Eu descobri nesse momento ali do início da universidade que eu ia precisar, para além do que os professores me davam, buscar estratégias para aprender um pouco mais na prática o que era de língua portuguesa e de produção de texto. Então, eu fui atrás de um professor de produção de texto que era bem famoso na minha cidade, um professor de redação, e pedi para ele deixar que eu corrigisse as redações dele. Gente, se eu contar para vocês quanto que ele me pagava por redação, vocês vão chorar de rir de mim. Chorar. Ele me pagava para corrigir uma redação 50 centavos. Sim, 50 centavos. E eu levava para casa, não sei, umas 200 redações por semana para corrigir na mão essas redações. Olha, eram noites e noites acordadas corrigindo essa redação, porque eu precisava entregar para ele, devolver para ele. E eu recebia, assim, sei lá, no final de uma semana, no final, sei lá quanto tempo, no final do mês, 200, 300 reais, depois de ter corrigido muitas redações. E ele não passava a mão na minha cabeça, não. Era cada... Ô, menina Carla, você tem que estudar crase, você não aprendeu isso. Apesar de ter sido um tempo muito sofrido, isso me deu, de fato, conhecimento sobre o processo de correção. Eu passei alguns anos fazendo isso e conhecendo a redação na prática, né? Entendendo como que os alunos se expressam, como que eles conseguem dizer sobre o que eles pensam, entendendo a articulação das ideias, e com a ajuda desse professor que talvez nem saiba o quanto ele foi importante na minha vida, porque depois a gente se perdeu pelo caminho, eu consegui, de fato, me tornar uma corretora de textos sem receber tantos puxões de orelha. E aí eu entrei finalmente para dar aula no pré-vestibular. E ao entender do lado da correção e depois do lado de professor, eu descobri que os métodos de produção de texto, eles são extremamente ineficazes, na medida em que eles não ensinam o aluno a pensar o texto. E isso foi gerando em mim um incômodo muito grande. Eu me arrisquei na vida, abri uma escola presencial, de um curso, né, uma mini escola, um curso de redação, para dar um pouco mais de autonomia para esses alunos, né, sempre na busca de tornar esse processo de redação um pouco mais efetivo. Não dá para pensar que o aluno vai escrever um texto se ele não põe em prática as estratégias de escrever um texto. Era um tal de discutir o tema antes da escrita e o aluno escrevia com base na discussão. Como assim? Né? A discussão que não veio dele, não foi ele que criou. Como assim ele vai escrever um texto replicando o que eu disse para ele? Ah, hoje o tema é, sei lá, juventude. Vamos falar sobre juventude. Eu apresento um filme, apresento um livro, apresento o tema, discuto, chamo pessoas para falar sobre aquilo e depois eu te peço para escrever. É claro que você vai escrever esse texto, já que as ideias que estão lá não são suas, né? Você vai basear nas ideias que eu te dei, que as pessoas te deram. Né? Um texto bem escrito, ele parte da cabeça do autor desse texto. Né? E aí, ver esse processo dentro das escolas, esse processo tradicional de discutir o tema antes e de o aluno achar que está aprendendo a escrever uma redação depois que ele escutou tudo que é para escrever. O professor ensina, olha, fala e escreve isso, você pode pôr isso na introdução, põe assim, põe assim. É claro que esse aluno escreve um texto. Depois de ver tantos alunos enganados, eu tentei, então, esse meu método numa escola presencial e, infelizmente, a pandemia atrapalhou esse processo. E aí a pandemia, que todo mundo passou pela pandemia, né, sabe que esse mundo online se tornou uma realidade, eu descobri, então, que eu poderia usar a internet. Eu precisei fazer isso, né? Sendo professora, eu precisei fazer isso. Eu precisei aprender a usar a internet para favorecer esse caminho que no presencial já era um caminho meu, né? Eu já tinha resultados muito positivos nesse caminho do presencial. E aí, a pandemia favoreceu novos caminhos para esses resultados. E, finalmente, eu resolvi entrar de cabeça nesse mundo online para fazer com que mais alunos conheçam novas estratégias de aprendizado que não sejam baseadas nessa questão de, olha, a introdução você põe isso, no desenvolvimento você põe isso. Ah, lembra aquele filme que a gente viu? Pois é, põe aqui. Acaba com esse negócio de muleta. A intenção aqui é que você aprenda a escrever o seu texto autonomamente. E por isso, no meu método, eu
respeito às demandas individuais. Eu não vou esperar que todos vocês, né, que estão por aqui, escrevam o mesmo texto porque o argumento é meu. Não! Você vai poder escrever com o argumento que você quiser, você vai poder escrever com o repertório que você quiser, você vai poder usar as estratégias que você quiser. E o meu papel vai ser conduzir você para as melhores maneiras de você fazer isso, né, de você desenvolver o seu texto. E aí o online me mostrou que você pode fazer isso no seu próprio ritmo, né, na medida em que essa aula estará disponível para você assistir quantas vezes você quiser, você vai poder pensar de novo, você pode voltar na aula 1, você pode ir na aula 10, você pode ir na aula 7, você pode ver a aula 7 de novo, né? Então, pensando nessa estratégia do online, eu consigo garantir que o seu ritmo seja individual, diferente de uma sala de aula presencial, né? Porque numa sala de aula presencial, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que seguir o mesmo ritmo, porque a aula vai seguir igual para todo mundo, né? A aula seguinte é outro assunto, a aula seguinte é outro assunto, e se você não pegou a informação, infelizmente você perdeu, porque agora é uma aula nova, uma aula nova, uma aula nova. No online, e aí os benefícios da pandemia, né, se eu puder falar em benefício, nem é uma boa expressão, daqui a pouco o povo tá aí me crucificando, dizendo que eu sou a favor da pandemia, não é isso não. Mas se a gente puder olhar positivamente para a pandemia, ela trouxe para mim essa consciência do espaço-tempo muito mais maleável, né? Eu consigo hoje dar aula e você consegue assistir a essa aula da sua própria casa, você tá aí sentado, tranquilo no seu próprio espaço, né, dedicando ao seu aprendizado num ritmo individual. Então, se você acha que você pode avançar, você avança. Se você entende que é melhor fortalecer esse ponto, você fortalece. Com isso, você fortalece, concretiza essa noção do meu experimento de que o individual, o exclusivo e principalmente o autônomo devem ganhar espaço sob qualquer circunstância. Bom, eu contei para vocês um pouquinho da minha história, só para que você tenha segurança de que você está no lugar em que a pessoa realmente entendeu o processo durante uma vida, né? Eu não comecei agora, eu estou aí nessa luta há mais de 20 anos, entendendo quais são as necessidades dos meus alunos. E porque eu conheço os bastidores da correção e conheço a prática da sala de aula, então eu tenho de fato segurança para te dizer como fazer. E eu preciso esclarecer mais uma vez que quem está em busca de muletas, por favor, já pausa esse vídeo aí e procura outro esquema, porque por aqui é autonomia que a gente vai construir. Combinado? Continuando aqui no nosso checklist, quero saber, então, agora, se você já conseguiu fazer uma chuva de ideias eficaz. Chuva de ideias, Carla? Como assim? Sim, uma chuva de ideias é aquele momento em que você permite que o seu cérebro fique completamente livre. Vou colocar assim bem grande para te ajudar, ó. É aquele momento em que o seu cérebro fica completamente livre para poder pensar o que quiser. E aqui já vou te dar uma dica que a gente vai chamar isso de Sistema 1. O Sistema 1 é mais ou menos como se fosse o seu subconsciente. Aquele que funciona naturalmente, sem interferências externas, sem que você precise se preocupar com esse funcionamento. E toda vez que alguém te diz um tema, te diz uma frase, te dá uma ideia, você imediatamente consegue fazer várias sinapses, você consegue pensar várias coisas dentro da sua cabeça. Isso é chuva de ideias. Então, quando você lê o tema da redação, você realmente precisa levantar muitas ideias e anotá-las, para permitir que na sua cabeça parem de pipocar ideias novas. O grande problema é que se você não usa esse mecanismo da chuva de ideias para escrever o seu texto, sua redação simplesmente vira uma colcha de retalhos. Você vai emendando uma ideia na outra, emenda uma ideia na outra, emenda uma na outra, e quando vai olhar, você tem 50 milhões de ideias e elas não estão articuladas entre si, porque na medida em que você escreve, você vai emendando. Você já teve aquela sensação de, podia colocar isso, lembrei aqui, não, lembrei de outro, deixa eu apagar isso aqui, colocar isso aqui que vai ficar melhor. E vai nessa emenda, sabe por que acontece? Porque sua chuva de ideias não é boa. Você não se preocupou antes de começar a escrever com garantir a eficiência desse Sistema 1. E aí, qual é a consequência? Uma colcha de retalhos. É isso aqui que o seu texto retalhos. É isso aqui que seu texto vira, ó, uma colcha de retalhos, infelizmente. Outra coisa que você precisa garantir na construção do seu texto. Você desenvolve com habilidade o GPT, a gente chama de GPT, o Guia Prático de Produção de Texto, que é um planejamento extremamente fofo e eficaz. Vou te mostrar aqui como que ele é lindo, olha só, a lindeza desse planejamento, eu vou te ensinar a usar direitinho para você nunca mais se perder na escrita de um texto. Afinal,
Quando a gente fala de texto, você sabe, né? Que é um tecido. Pensa aí num pano bem grande. Aquilo é um texto. A linha que segue naquele tecido é uma só e ela se emaranha de uma maneira que forma aquele todo bem bonito. É isso mesmo. O texto, então, ele tem que ter uma linha que permeie toda a construção. E apenas pelo GPT, assim, lindo, é que você vai conseguir esse texto perfeito, como a gente precisa que seja no vestibular, né, lá no Enem. Outro ponto, sua introdução está perfeita? Me conta se sua introdução está perfeita. Você sabe exatamente o que deve ter a sua introdução? O CTT direitinho dela está muito bem desenvolvido? Olha, gente, eu preciso trazer uma verdade para vocês. O corretor da redação do Enem é uma pessoa. Sim, é uma pessoa. É uma pessoa de verdade, assim, tipo eu, sabe? Uma pessoa. E as pessoas, elas são envolvidas pela primeira impressão. Sabe aquela coisa de que a primeira impressão é a que fica? Pois é, na redação é verdade também. Você só vai convencer o seu leitor de que seu texto tem uma chance de ser bom se a sua introdução estiver perfeita. É o seu cartão de visitas. É aquilo que vai apresentar, é que vai criar no seu leitor o desejo de se esforçar ou não pelo seu texto. Se a sua introdução é ruim, sabe o que acontece? O leitor já pensa, o corretor nesse caso, né, já pensa, meu Deus, sério? Vai estar ruim esse texto, quer ver? E aí, no automático, ele já julga o seu texto como ruim. Porque tá ruim mesmo, ele já descobre ali que tá ruim, porque a introdução tá muito ruim. Então, não adianta. A introdução é como se fosse o portão da sua casa, sabe? Alguém passa na porta e fala, nossa, que casa linda. Nem sabe se tá lá dentro, tá limpo, se não tá limpo, se a casa existe lá pra dentro, mas passou no portão. Viu ali a fachada, né? Então, a primeira impressão é, nossa, que casa linda. A mesma coisa no seu texto. Uma introdução perfeita vai funcionar como o portão da sua casa. As pessoas vão passar, vão olhar e dizer, nossa, essa casa deve ser linda. Aí entra na sua casa. Quando ele entra na sua casa, ele tem que descobrir que os cômodos dessa casa, eles são tão bonitos quanto a fachada. Então, lá na introdução, você apresenta ali muito bem o seu texto, mas esse texto tem que ser sustentado dentro de um desenvolvimento. Então, dentro da casa, os cômodos funcionam bem, eles estão ali muito bonitinhos. Nesse desenvolvimento aqui, a gente trabalha com aprofundamentos, né? A gente tem que ter aprofundamentos, tem que ter argumentos que sustentem, aprofundamentos que sustentem bem a tese, né? Que faz parte lá do CTT, contexto, tema e tese. E a gente tem que ter também repertórios, né? Os repertórios socioculturais, que são critério avaliativo no Enem, né? Você sabe disso. Lá no Enem, você realmente precisa de repertórios socioculturais de diversas áreas e eu vou te ensinar tudo nesse curso de redação. Redação mais e olha, bora que ainda dá tempo pro Enem, hein? Depois disso, você tem que pensar na conclusão, que no Enem é chamada de proposta de intervenção, né? A gente tem isso aqui específico no Enem, é uma proposta de intervenção, vou escrever aqui para você direitinho, ó. E sendo uma proposta de intervenção, você precisa lembrar dos elementos obrigatórios dessa proposta. Agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. O que eu tenho visto demais. O povo pensa assim, por exemplo, ó, responsabilidade da família na formação escolar do cidadão brasileiro. Responsabilidade da família na formação... Tá, o tema é organizado. Responsabilidade da família na formação do cidadão brasileiro. Aí, o aluno, desavisado que tá, porque não cumpre o GPT, né, não sabe usar o GPT direitinho, põe lá que a responsabilidade da família, né, para esse tema, responsabilidade da família na formação do cidadão, me põe lá na proposta de intervenção como agente, a escola formar bem esse cidadão. Ô, meu filho, presta atenção nesse negócio. Se o tema está relacionado à família, você precisa trazer um agente da proposta de intervenção que esteja atrelado a esse tema, né? O agente não pode ser a escola quando o problema é da família. Ah, não, Carla, mas é porque lá dentro do meu texto eu falei que é a escola e a família. Bom, aí você está pensando no GPT com mais cuidado, né? Se você, no seu GPT, você consegue mesmo
trazer um argumento que, entre aspas aí, responsabilize a escola ao lado da família, então lá na sua proposta há uma chance de você trazer a escola. O negócio é que o povo sabe, eu vi mesmo na internet que tem que ter agente, ação, modo, meio, finalidade, detalhamento. Meu agente vai ser a escola, porque tudo passa pela educação. Sim, mas olha, o tema era família. Como que você me traz um agente escola se o tema era família? Não dá para ser assim. Você tem que saber, então, direitinho sobre o GPT, entender o funcionamento desse GPT aqui, ó, perfeito, para você não correr o risco de sair escrevendo propostas que não conversem com o tema, né, que não estejam ali atreladas à discussão que você provocou, que você sustentou. E por último, depois de escrever essa redação, pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, me responda honestamente. E aqui eu não quero mentiras, hein? Seja honesto. Você consegue olhar sua redação como um todo? Você tem clareza das partes da redação? Você consegue enxergar, minha introdução ficou muito boa porque eu retomei isso aqui, depois aqui na proposta. Você consegue fazer isso? Apenas um GPT eficiente te permite fazer isso. Olha, se você usou na vida uma outra estratégia que não seja GPT, certamente seu texto deu errado e você não está tirando nota 1000 justamente porque não está eficiente o emprego do seu GPT. Corrigir o texto todo demoraria, eu deveria aqui mostrar para você corrigir o texto todo, né? Como que corrige, como que esse GPT funciona, mas ó, essa aula teria 5 horas, né? Você nem ficaria aqui, com certeza você já estaria, não, pula, mas eu posso garantir que no meu curso o GPT, ele é completinho, a gente corrige várias redações para você entender direitinho como que isso se dá. Além dessas partes do texto, até aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão, lá no Enem você também vai precisar de operadores argumentativos, diversificados e adequados. Sim, lá no Enem essa coisa tem que ser muito, muito bem trabalhada, sabe? Tem até uma lenda urbana, assim, de quem está por trás, de quem conhece os bastidores que diz que você tem que ter aproximadamente 30 operadores argumentativos. Assim, eu sei, concordo com você que esses operadores, eles são muitos, mas quando você tira deles o peso da decoreba, de novo, se você está aqui em busca de texto pronto, pode dar licença, por favor, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque não é aqui que você vai encontrar. Se você está em busca de uma lista de operadores para você decorar, eu não vou te dar. O que eu vou te mostrar é como esses operadores, eles servem para articular os argumentos e como naturalmente você consegue ali os 30 operadores, 25, 30 operadores no seu texto e muito melhor do que isso, com eficiência. Carla, então, você podia pôr aí para mim uma lista, né? Você podia baixar Não vou porque aí é decoreba, é muleta e aqui não é para quem quer muleta, não é para quem quer decoreba. Bora seguir. Além disso, você vai precisar se lembrar dos repertórios socioculturais. E aqui, gente, vou falar com você. Essa coisa do repertório é o calo no pé. É o calo no pé. Porque o repertório, muitas vezes, você já ouviu dizer que o repertório, ele pode ser decorado. Repertório coringa, né? Você decora ali o repertório, usa... lista de repertório para usar em qualquer tema, né? Aquela coisa ali. Tá. Até existem alguns repertórios que vão ser bem versáteis, bem maleáveis. Mas o negócio é que ter um repertório pronto, sem você saber para que ele serve, vai dar uma sensação, sabe? Ele fica parecendo criança. Eu vou falar de criança porque eu tenho 2 crianças, então meu mundo infantil ele funciona muito bem. Aqui na minha cabeça ele é bem claro. Pensa numa criança vestida com uma roupa de fantasia. Aqui em casa é um tal de fantasia de princesa que não tem fim. As fofuras da mamãe amam fantasias de princesa. Então, pensa uma criança que quer pôr uma fantasia de princesa. Beleza, vai lá no guarda-roupa, pega a fantasia e coloca. A fantasia é da Frozen, manga comprida, véu, num sol escaldante de 32 graus. Combinado. Vai ficar com essa roupa? Vai. A criança morrendo de calor. Aí você resolve levar essa criança num supermercado. Ela vai com essa roupa? Tá, ela vai. Mas essa roupa tá adequada? Tá, não. Essa criança vai brincar no parquinho, no fim do dia, com calor, essa saiona, aquele vestidão. Aquela roupa, ela é uma roupa de criança? É. Mas ela está adequada àquele contexto? Não. Quando as pessoas olharem, elas vão saber que aquilo tá ali desencaixado? Ah, Carla, mas você tá falando de criança, é tão fofo. Tá bom, beleza. Vamos pensar no sapato de homem. Sapato de homem. Homem tem 2 sapatos. Tem um tênis preto e um tênis mais colorido. Pronto. Só isso. Ele põe qualquer roupa na vida e põe um sapato preto ou um sapato colorido. Um sapato preto, um tênis colorido. E pronto. Funciona bem? Sim. Ele não tá fora da moda.
Não tá fora da moda. Mas funciona ali. Quando você olha para um ser humano que tá vestido com um tênis preto, você tem certeza de que ele não se preocupa com... Assim, qualquer roupa, tênis preto. Qualquer roupa, tênis preto. Qualquer roupa, tênis preto. Qualquer roupa, pôs um sapato... Vocês estão entendendo? Que você olha para aquela imagem ali, você tem certeza de que ele só tem aqueles 2 sapatos. Tudo bem, precisa de mais? Não, não precisa. Aqueles 2 funcionam. Mas não tá encaixado. Não é aquela coisa que você pensa e fala... ficou perfeito. Não ficou. Não ficou. É aquela coisa ali encaixado. É pronto. E olha, eu posso garantir, eu posso te garantir, como quem tem 20 anos de experiência, que o professor percebe. Percebe. Eu, professora, eu lendo um texto, eu tenho certeza que aquele repertório foi decorado. Certeza. Sabe qual foi a primeira certeza? Primeira nada, né? Uma das certezas mais traumáticas da minha vida? No meu próprio casamento. No meu próprio casamento. Você pode ver de longe. Então... essa é a verdade do meu casamento, uma farsa. A pessoa mentiu pra mim no discurso. Nossa, não precisava falar isso. É mentira? Sacanagem. É mentira? Vou editar. Não vai editar. Tem nada a ver, é verdade, você mentiu mesmo. E eu realmente percebi. Tô mentindo? Percebi ou não percebi? Achei ou não achei o link? Mais ou menos. Achei o link. Meu casamento foi ecumênico. A gente teve um evento... A cerimônia foi feita por um celebrante, a primeira, né? Depois eu casei na igreja, mas a primeira foi feita por um celebrante. A gente teve músicas que não eram músicas da igreja, né? Religiosas, foi tudo bem levezinho. O primeiro evento foi muito levezinho. E aí, muito legal, inclusive. E aí os discursos do casamento, eles foram feitos por mim e pelo meu marido. A gente pôde livremente fazer o discurso. E eu vou me gabar aqui e dizer verdades. Eu não planejei o discurso antes. Eu sou boa com linguagens, eu consigo organizar um texto de supetão. Mas o meu marido, preciso dizer, ele é de exatas. Professor de matemática, engenheiro civil. A pessoa é muito ruim em linguagens. Verdade. No casamento, o que eu esperei? Um discurso bem montado, lindo e tal. E a gente tava lá, gente, sério. A gente tava lá na cerimônia, no altar, o celebrante, convidados, tudo lindo. Entramos, chegou a hora dos votos, né? De fazer os votos. E eu fiz os votos primeiro. Na vez dele, ele estava muito nervoso, né? Ele é tímido, fala pouco, fala, né, ali de um jeito mais discreto. Na hora dos votos dele, eu fiquei muito atenta, estava tudo muito lindo, eu muito emocionada e tal. Ele falou lindamente, todo mundo aplaudiu, o povo chorou, um discurso lindo. Mas no meu coração, eu escutando aquele discurso, eu pensei... alguma coisa errada nesse discurso. Muito bonito, tudo muito lindo, fiquei bem feliz, emocionada, né? Eu não tinha visto nada antes. Mas eu pensei, gente, tem alguma coisa errada nesse discurso. Professora de redação, gente, perde não. Chegou em casa, tudo lindo, mais tarde, no outro dia e tal. Lembrei daquele discurso, pesquisinha no Google. Discurso de casamento. Gente, vocês têm a noção de que o discurso de casamento que meu marido usou estava na primeira pesquisa do YouTube? O título, pelo menos, era legal do vídeo do YouTube. Era o discurso mais lindo do mundo. Ele copiou o discurso, adaptou o discurso dele à nossa realidade, mudou ali umas palavras, mas o discurso dele era discurso pronto, não foi genuíno. Gente, eu na cerimônia do meu casamento, juro, eu juro, na cerimônia, eu vou até, depois eu acho umas fotos aí, põe aqui para vocês verem a cerimônia, o lugar que não foi numa igreja e tal. A cerimônia do meu casamento, na cerimônia, durante um momento de emoção, que eu deveria estar completamente entregue àquele instante, quando meu marido começou o discurso, eu soube que aquilo era repertório pronto. Professor de redação sabe, gente, professor de redação experiente bate o olho no texto e tem certeza de que aquilo veio de algum lugar. A gente conhece um texto quando ele é genuíno, quando ele é autoral ou quando não é. Inclusive, na hora do casamento, o meu marido mentiu pra mim, dizendo que tinha feito aquele discurso, não fez. Repertório pronto. Eu preciso falar a verdade. Repertório coringa não existe. O que existe mesmo são repertórios maleáveis. Então, se você me disser, Carla, um exemplo clássico, quero usar a Constituição Federal, e aí a Constituição Federal é um repertório coringa. Não, ele não é coringa, não. Ele é maleável porque ele tem várias vertentes. Eu posso usar a Constituição sempre. Pode, por isso que eu chamo de coringa. Ok, se é isso que você está dizendo, mas na verdade nós estamos falando da plasticidade, do movimento que esse repertório tem para o seu tempo. Pelo amor de Deus, se o seu objetivo aqui
é só escrever a redação, assim, à toa, quero escrever. Não é aqui que você deve ficar. Se você quiser conseguir escrever um discurso de casamento autoral, este é o seu lugar. Na verdade, eu poderia até mudar isso aqui, né? Ao invés de ser redação, mais pensar em Enem, a gente poderia ser como fazer discursos originais de casamento. Acho que traumas seriam evitados na vida aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Seguimos casados depois, né? Claro, de várias brigas, de várias coisas. Afinal, quem mente para a própria esposa, fingindo que fez um discurso? Repertórios coringas. Os repertórios coringas acabam com as vidas. Bom, depois de você ter escrito tudo isso, você consegue olhar para o seu texto e terminá-lo assim, lindamente? Aquela frase, né? Fechar com chave de ouro. Você consegue fechar o seu texto com chave de ouro? Afinal de contas, nós somos brasileiros e brasileiro tem memória curta. O seu corretor é um brasileiro, é um professor de língua portuguesa do Brasil. E aí, se ele achou sua introdução linda lá, se ele achou o portão da sua casa muito lindo, não se engane. Até o final da leitura do seu texto, ele já esqueceu que aquela introdução era linda e ele vai ler a frase final do seu texto e vai pensar: gente, que trem bonito! Aí ele volta na memória aquela coisa de, realmente esse texto estava bonito mesmo. Agora, se você zoa o final do seu texto e escreve aquela frase horrorosa no final do seu texto, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar: não acredito nessa besteira. Foi lá, puxou sua nota para baixo, né? E aí acabou aquela frasezinha horrorosa, não dá. Me conta aqui, vamos ver se você tem memória curta ou não tem. Você lembra que eu te mostrei os critérios da FGV? Vai falar: certeza que você tá agora falando assim: nossa, eu nem tava lembrando desses critérios da FGV. Você tá lembrando da história do casamento que eu te contei? É claro que tá, eu acabei de contar, é isso. Brasileiro tem memória curta, o corretor da sua redação tem memória curta. Você vai precisar de um final incrível pro seu texto e aqui, nesta estratégia Redação Mais, eu vou te ensinar direitinho como você vai construir esse finalzinho lindo da sua redação. Bom, depois disso, eu preciso de uma argumentação consistente durante todo o texto. E aqui é que seu checklist vai funcionar com eficiência. A autonomia de conhecer o passo a passo do texto vai permitir que você saiba que a sua argumentação é ou não é uma argumentação muito boa. E aí, sabe o que é bom? E aí aqui é o orgulho dos meus alunos. Quando você sabe o checklist direitinho, quando você consegue ter certeza que a sua argumentação tá boa, o seu GPT funciona bem, você é capaz de olhar para uma avaliação de texto, e aí você pode pensar em qualquer plataforma. Eu pus minha redação na plataforma tal, eu fiz o vestibular não sei aonde, eu pedi um colega para corrigir, meu professor não sei da onde corrigiu. Você pega a correção e sabe se a sua correção está certa ou não, né? Você é capaz de, por saber usar o GPT e empregar esse GPT na prática, você é capaz de olhar para aquele texto e dizer: essa correção aqui está correta, ou não, essa correção aqui está errada. Eu tirei essa nota aqui por conta disso aqui. E todas as vezes que você pegar uma redação e não conseguir saber por que aquela nota foi aquela nota que você tirou, você vai lembrar de mim dizendo: eu não tenho autonomia para escrever e julgar o meu próprio texto. Toda vez que você pegar a sua redação e olhar a nota e não souber por que você tirou aquela nota, se você tiver que mandar uma mensagem pro professor perguntando: professor, eu não entendi por que eu tirei essa nota aqui, não pode me explicar? Você vai lembrar de eu te dizer: você não é autônomo na sua escrita. E veja que aqui eu não estou te dizendo que você tem que ter tirado 1000 para isso, não. Eu estou dizendo que você tem que ter consciência do seu processo de escrita. E se você não sabe por que você tirou aquela nota, você não tem consciência. E eu tô te avisando, hein? Você vai lembrar de uma vozinha dizendo, Carla falando: meu Deus, eu não conheço os critérios. Meu Deus, eu não conheço os critérios. Meu Deus, não conheço os critérios. Não conhece mesmo. Você vai lembrar que eu te avisei, hein? Nossa, eu tô igual mãe, né? Que fica falando: eu te avisei, eu te avisei. Sim, eu mudei de lugar na vida, gente. Eu sou aquela que diz: eu te avisei. Bom, além disso, vamos lá. Eu preciso saber se, além dessa consciência de texto, você consegue diversificar as estratégias argumentativas para uma redação brilhante. Hoje, gente, pelo amor de Deus, é um tal de adição, 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 que nem sempre precisa ser assim. Você sabia que eu posso, por exemplo, transformar uma relação aditiva numa relação proporcional? Olha isso. Olha isso aqui como é que fica. Então, vamos supor que o tema da redação seja este. Olha, a importância da família para a formação do cidadão. Já que eu falei desse tema aqui, estou retomando aqui, pensando agora em estratégias argumentativas.
Então vamos considerar que a tese que eu criei foi a influência da mídia nos lares e a falta de autonomia dos pais. Nesse caso, a minha tese ela está embasada numa relação de adição, né? O que eu pretendi aqui foi uma relação de adição. Você consegue saber isso porque o operador que eu usei aqui, ó, foi o E, um operador de adição. Tá tudo bem se você quiser escrever um texto desse jeito, mas nesse caso você escreveu um texto igual ao de todas as outras pessoas. Aqui, neste curso, bora que dá, eu vou te ensinar a diversificar suas estratégias argumentativas e, ao invés, por exemplo, de construir uma relação de adição, você vai conseguir pensar numa relação de proporção. Olha só como muda o valor argumentativo do seu texto se você se propõe a dizer: quanto mais se amplia a influência da mídia nos lares, mais a falta de autonomia dos pais aparece, prevalece, né? Aqui, se constitui, faltou escrever aqui, ó, se constitui, termina a frase, né? Mais a falta de autonomia dos pais se constitui. Então você sai de uma relação de adição e vai para uma relação de proporção e torna o seu texto muito mais convincente, muito mais concreto ali no que se espera de uma redação que valha mesmo a nota 1000. Se você conhece bem os operadores, se você sabe a importância da sua argumentação, você é capaz de diversificar as estratégias argumentativas e tornar o seu texto muito mais convincente, muito mais bonito. Fala a verdade, se não ficou muito mais bonito, escrever uma relação de proporção ao invés de uma relação de adição. E eu não estou te dizendo que é uma regra que você faça isso. A adição também funciona, mas vamos embora diversificar, bora. Sai desse lugar aí de texto pronto, para de querer repetir estratégia. Você é capaz, usando a estratégia certa, o mecanismo correto, né, a aula adequada, você é capaz de escrever um texto muito melhor, né? E você precisa se comprometer a esse texto muito melhor. E agora, a verdade desta aula. Quantos itens desses você ainda não marcou? Volta lá no início e me conta. Quantos itens desses você ainda não domina? Quantos desses itens você ainda precisa rever na sua vida? Vou voltar aqui, ó, para você entender, organizar e verificar aí no seu coração, na verdade que você precisa existir, quantos itens desses você não marcou. Texto dissertativo, planejamento, chuva de ideias, o GPT, você sabe introdução, desenvolvimento, conclusão, a redação para você é um todo, operadores, repertório, o encerramento do texto, argumentação consistente, diversidade argumentativa. Quantos desses itens você não consegue garantir? E o que você pode fazer para alcançá-los? Eu certamente te sugiro que você clique nos links abaixo, que você acesse o conhecimento desses módulos, né? Descubra o que vai fazer cada uma dessas, né? O que cada uma dessas possibilidades te dá. E eu preciso te dizer que as pessoas que acham que o online não funciona, é importante você considerar que para aquelas pessoas que vão dizer: mas para mim, Carla, o online não funciona, essa coisa de assistir no computador, eu não aprendo. Gente, você vai fazer isso sem sair de casa. Pensa no tempo que você gasta do deslocamento. Pensa, meu Deus do céu, em pleno século XXI, você precisa sair da sua casa para ir lá fazer o negócio. Resolve seu problema da sua própria casa, seu computador, seu celular, seu tablet. E melhor do que isso, além de você não precisar se preocupar com essa questão do deslocamento, com o tempo de deslocamento que você perde, você pode fazer isso no seu ritmo. Sabe quantas vezes você pode assistir a aula que você está com dificuldades? Todas as vezes, sabe? Você pode assistir 200 vezes, 50 milhões de vezes. Não faz sentido você escutar a informação uma vez só, se você pode escutá-la muitas vezes. Carla, isso aqui não é pra mim, essa redação, esse curso de redação não é pra mim. Bom, só não é pra você se você não quiser ser médico, se você não quiser ser engenheiro, se o seu objetivo não for ser advogado, se você não quiser ser psicólogo, né? Se você não quiser alcançar a profissão dos seus sonhos, né? Se você não quiser escrever um discurso de casamento autoral, então esse curso realmente não é para você. Mas se esse objetivo existe para você, se o seu foco é mesmo se tornar um grande profissional no online, eu vou garantir este caminho para você.
E nesse curso, né, assim que você assinar, eu vou te dar um bônus. Vou contar aqui qual vai ser o grande bônus que você vai receber, além de um planejamento incrível, de tudo isso que eu disse para você já entendeu, o repertório, todo esse checklist funcionando naturalmente para você. Você vai ter uma redação minha corrigida para cada tema disponível. Então, de todos os temas que eu vou te enviar para você escrever, você vai ter uma redação minha, uma redação modelo linda, maravilhosa, perfeita. Menos. Eu mesma me comprometo a escrever uma redação sobre esse tema, né? Sobre cada tema que eu disponibilizar para você. E ela vai ser uma espécie de modelo mesmo, para você se inspirar, para você ver uma possibilidade de discussão daquele tema, né? Para você ter ali um modelo de redação. Ah, Carla, mas você falou que não é a favor de modelo. Não sou mesmo. Não mesmo. Eu vou corrigir a minha própria redação para mostrar para vocês quais foram os mecanismos argumentativos que eu usei ali naquele texto, para você poder também verificar se no seu também ocorreram aquelas estratégias, né? Se você também empregou as mesmas estratégias. Não estou mandando ninguém copiar texto meu, pelo amor de Deus, que isso aqui não é um curso de redação, modelo pronto, não mesmo. Mas um textinho ali prontinho para você se inspirar, analisado por mim, feito e analisado por mim, vai te ajudar a entender como que as estratégias podem ser empregadas. Além disso, você vai ter uma mentoria semanal para tirar dúvidas com correções ao vivo. Sim, nós teremos mentorias ao vivo, onde você vai poder me perguntar as coisas diretamente. Carla, não entendi isso aqui, explica de novo tal coisa. Né? Então, você assiste às aulas da sua casa, no seu ritmo, quantas vezes quiser, e ainda tira as dúvidas ao vivo comigo em mentorias exclusivas na comunidade que a gente vai criar. Então, aí é um negócio pessoal, é aquela coisa ali entre nós dois, né? Entre nós dois. Aí você e eu vamos juntos trabalhar essas questões individuais. Pode me mandar as dúvidas no ao vivo ali, a correção. Vou corrigir texto de aluno para vocês verem junto comigo, né? O que acontece, tirar a dúvida e tal. E você vai ter acesso ao seu sonho de passar no vestibular, e eu vou querer muito, muito que você seja um dos meus casos de sucesso, que você apareça no meu próximo vídeo como a Mariana, como a Isadora, né, para poder mostrar para as pessoas como que esse caminho de verdade funciona. Eu estou ansiosa esperando o seu vídeo de depoimento, né, de que esse método te ajudou, do vestibular que você passou, de como sua vida se transformou depois desse curso, eu tenho certeza, né, e a partir daqui nós estamos prontos para juntos fazermos o seu próprio bolo. Olha, já clica no link aqui, não perde a chance, porque o quanto antes você começar, melhor para você. E se você está preocupado com a ideia de que, ai meu Deus do céu, o Enem está chegando, eu preciso te dizer com todas as clarezas. Bora que dá. O Enem tá chegando, tá sim, mas com essa estratégia de curso aqui e você cumprindo o seu passo a passo aí direitinho, nós dois juntos vamos ter uma nota brilhante na redação do Enem e eu posso te garantir. Bora? Clica aí no link, bora. Bora que dá. Ai, meu Deus, não me lembrei de falar. As correções desse curso, elas se dividem em duas modalidades. Uma parte delas vai ser feita em vídeo. Sim, eu gravo um vídeo em que eu estou corrigindo a sua redação e aí você vai se sentir como se estivesse aqui do meu lado. Tem funcionado brilhantemente nos outros cursos que a gente tem. E uma outra parte é a correção feita em PDF com todos os comentários para tornar a sua escrita gradativa em cada um dos passos, né, seguindo cada uma das estratégias, em cada um dos textos, para você enxergar bem de pertinho a sua evolução. É isso. Tô te esperando, hein? Bora que dá!